Veja bem, se você tivesse muito dinheiro, se você tivesse condições, se você tivesse seu jato particular, se você tivesse dólares, se você tivesse residência internacional, por que você ainda continuaria no Brasil? É essa a resposta que eu quero trazer aqui para você hoje. Mas antes de eu continuar aqui, e para você que quer encontrar essas respostas aqui junto comigo, eu quero pedir para você se inscrever aqui no meu canal. Otávio, mas por que eu tenho que se inscrever no teu canal? Se inscreve aqui no canal porque toda semana eu compartilho um conteúdo sobre o mundo jurídico, o mundo dos negócios, com o objetivo de cada vez mais entregar uma visão de prosperidade para o seu negócio, crescendo cada dia mais com segurança jurídica, com segurança patrimonial e principalmente mostrando um caminho para você crescer e ter mais resultado. Então se inscreve aí no canal que eu compartilho um conteúdo totalmente gratuito toda semana. Talvez você já tenha se perguntado da mesma forma que eu me perguntei. Pô, se eu tivesse condições, eu iria para outro país? Já pensou como que é morar nos Estados Unidos? Todo mundo fala, né? Sobre o sonho americano, morar em Orlando, poder circular na Disney, poder ir para Nova York, poder estar em Washington, enfim, grandes capitais, desfrutar das praias de lá. Bilionários conseguem fazer isso. Eles conseguem viver em qualquer lugar do mundo porque as suas operações elas já estão consolidadas aqui. Mas por que eles não encerram as suas operações ou transferem a sede das suas empresas para outro país? Você já parou para pensar? Você já parou para pensar por que eles simplesmente não desistem do Brasil e não desistem de empreender aqui? Por que eles não vão para outro país poder, então, empreender, consolidar os seus negócios? Por que eles não vão para lá ficar com as suas famílias, que têm mais segurança, e ficam aqui no Brasil, que é esse caos? Ficam aqui no Brasil, que tem cada vez mais insegurança jurídica, cada vez mais, então, eles têm burocracia para resolver? Por que eles não vão embora? Nesse vídeo de hoje, eu vou te dar as 3 respostas para essa pergunta. Vamos direto ao ponto. A primeira delas, você vai se surpreender. Pois bem, você acredita que no Brasil tem muito problema. Eu também acredito que no Brasil tenha muito problema. Tenha muita burocracia, tenha muita falta de algumas coisas que em outro país já está muito desenvolvido. Mas é justamente por isso que os bilionários ficam aqui. O mercado no Brasil, ele é gigante. Então vamos lá. É muito mais fácil você construir oportunidades aonde tem mercado em crescimento, aonde tem mercado subdesenvolvido, que é o caso do Brasil. Você tem, então, uma potencialidade de crescimento, porque se você tem deficiência e o empreendedor tem condição de escalar esse crescimento, você tem muita oportunidade de crescer. Então é isso que o bilionário vê. Talvez você do outro lado fica só justificando que o Brasil tem muito problema. Enquanto muitas pessoas só olham o problema, outras pessoas buscam a solução para esse problema. E esse problema, ele pode ser o problema de outras pessoas. E aí que entra a escala. E aí que entra, então, um bilionário para resolver isso. Ou pessoas que saíram do absoluto zero e se tornaram bilionários por saber resolver esse problema da pessoa. Então, minha sugestão para você que está aí do outro lado, se um bilionário não saiu do Brasil, mesmo ele sendo subdesenvolvido, você também não deve enxergar que o Brasil tem só problema. Cada problema existe uma oportunidade. Eu sempre uso uma frase, que se o Brasil é um celeiro de problemas, basta você saber resolver um, que você constrói a sua riqueza. Então aqui tem muito consumo, porque existe muito problema. E as pessoas têm uma tendência de consumir cada vez mais produtos para resolver um problema. Imagina, nós temos um mercado aqui em crescimento, que tem 200 milhões de pessoas que são potenciais consumidor de algum produto ou de algum serviço. Então o mercado aqui é muito grande e tem muita deficiência. Quando tem deficiência, tem potencialidade de escala. Então essa é a primeira resposta do porquê os bilionários não vão para outro país. Porque aqui tem muito crescimento e tem muita oportunidade. E um bilionário sabe como fazer isso de forma escalável. E o segundo ponto, olha só, aqui tem muita vantagem competitiva. Então aqui, os bilionários brasileiros, eles dominam alguns setores. Setores de educação, setores de infraestrutura, o agronegócio. Estou citando aqui alguns exemplos. E eles construíram, então, uma influência muito grande dentro desse mercado. Então pensa você depositou muita energia, você depositou muito tempo, você construiu um negócio relevante, você tem pessoas que estão abaixo de você que também dependem desse negócio, e simplesmente você virar as costas seria você perder um braço de influência muito grande aqui no país.
Então, tem muita vantagem competitiva local através da influência desses bilionários. E eles não vão deixar isso, né, à mercê. Eles podem, então, desfrutar de muitas coisas lá fora, mas eles não deixam de exercer a influência que eles têm sobre um determinado mercado aqui no Brasil. E essas vantagens, dificilmente eles conseguiriam consolidar em outros mercados, por exemplo, como nos Estados Unidos, que já existem, por exemplo, dominantes desse setor. Então seria basicamente começar um trabalho do absoluto zero em outro país que eles não têm tanta influência. Então é uma questão lógica, onde você exerce influência, você tem dominância de mercado e você consegue consolidar cada vez mais os seus negócios aqui. Por isso que eles não vão embora e não levam a operação para outro país. E o terceiro deles, e o mais importante aqui, que eu observei, é que no Brasil tem muita oportunidade. É como eu falei aqui, se você só enxerga problema, os bilionários enxergam oportunidade onde tem problema. Por isso que você deve pegar esse insight. Se você tem um problema, tem muitas pessoas que têm esse mesmo problema. Se você for capaz de desenvolver uma solução para isso, você tem a tendência de ser um dos próximos bilionários, ou quiçá milionários aí desse segmento. Então aqui tem muita oportunidade de crescimento. Onde existe muito déficit, existe muita oportunidade. Mas principalmente, você tem capacidade de gerar renda passiva através do seu negócio. Ou seja, você tem um problema, você é capaz de criar solução para esse problema, você estrutura e monta toda uma operação e você deixa essa operação rodando através dos pares do seu negócio, seja com sócios, com diretores, com gerentes, com operacional, você tem a possibilidade de construir e gerar renda passiva. Ou seja, você vai ter uma previsibilidade de faturamento e o quanto você vai receber através desse negócio muito bem estruturado. Então, é difícil você conseguir virar as costas para essa construção. E aqui, então, tem muita oportunidade de crescimento. Então, aqui, os bilionários conseguem diversificar vários segmentos. Quantos grupos empresariais que você viu aqui no Brasil que, por exemplo, trabalhavam no agro e foram para a construção? Quantas empresas você viu que trabalhavam na construção e foram para a indústria química? Você consegue ter uma noção dessa multiplicação, ou seja, as operações dos negócios elas continuam, enquanto que esses bilionários podem estar vivendo fora do país. Mas as operações continuam consolidadas aqui dentro do país pela oportunidade que tem de multiplicar através das oportunidades. Então, renda passiva é uma questão muito interessante para os bilionários e por isso que eles não deixam de investir no Brasil. O Brasil, de fato, por ter várias deficiências, ele se torna extremamente lucrativo quando você entrega uma solução que, de fato, resolva o problema do seu cliente, que, de fato, tenha poder de escala e você tenha expansão de mercado através das suas operações. Assim, eles se tornam muito lucrativos e dificilmente algum bilionário vai fechar a sua operação quando ela é extremamente lucrativa. Ele vai possivelmente multiplicar o seu patrimônio para outras operações. Então, aqui eu deixei as 3 visões de por que os bilionários não deixam o país e vão viver em outro país com as suas operações montadas. Se você ficou com algum insight, deixa aqui nos comentários esse insight que você teve e principalmente, meu alerta é que você deixe de enxergar problema e comece a enxergar oportunidade em tudo aquilo que você vive no dia a dia, certo? Até o próximo vídeo.